Oi, gente. Nós estamos aqui de novo, né? Falando um pouquinho da biografia, né? Nosso folclore rico, muito rico, brasileiro, né? Hoje nós vamos falar do Saci Pererê. Saci Pererê é uma lenda, né? Que surgiu no sul do nosso país. Saci Pererê, Peralta, né? Bagunceiro, risonho, né? Fumando cachimbo lá da boca, assim, no canto da boca, né? O perfil do Saci Pererê. Então, vamos falar um pouquinho do Saci Pererê, que é um garoto, né? Que, segundo a história, reza a lenda, que ele perdeu a perna. Garoto, ele perdeu a perna. Então, ele ficou muito triste, né? E aí surgiu essa lenda do Saci Pererê. Então vamos começar um pouquinho Saci Pererê. Saci Pererê, ele fazia muita bagunça nas fazendas, né? Soltando os gados, brincando com os cavalos, mas ninguém via ele, porque ele era muito rápido. Ele movia no redemoinho, né? Então estava levando os problemas para os fazendeiros, né? Aí o pessoal falou assim: como é que a gente vai pegar o Saci Pererê? Então vamos lá, o Saci Pererê é de uma família grande, né? Tinha irmãos e é o único que tinha uma perna só. Ele movimentava pela floresta como garoto, né? Antes de acontecer. Aí diz que ele recebeu uma magia, ele virou o Saci Pererê. O Saci Pererê, ele andava uma perna só, pulava, fazia traquinagem. E quando os fazendeiros já estavam preocupados com os gados afastados, assustados, aí eles se reuniram, né? E falaram assim: como que a gente vai fazer para pegar o Saci Pererê? Eles tentou várias armadilhas, com rede, tudo que você pode imaginar, mas não conseguiu pegar o Saci Pererê. Então eles ficaram preocupados. Aí eles viram que o Saci gostava muito de criança, Todas as crianças em Saci Pererê ficavam por perto, conversavam com elas. E elas eram muito atenciosas com o Saci Pererê. Aí um fazendeiro perguntou ao seu filho, assim: como é que o Saci Pererê é? É assim, sabe? Aí ele perguntou assim: como você tem como perguntar a ele qual o segredo do Saci Pererê? Aí eles perguntaram ao Saci Pererê. O segredo estava aqui, ó, no gorro vermelho, né? E tinha que pegar o gorro e colocar dentro de um litro, né? Uma garrafa. Nesse momento, o Saci Pererê entraria nesse gorro, nessa garrafa, pegar o gorro, aí eu tapava ele e ficava preso. É o único jeito. Rede não funcionava, nada funcionava, a cela não segurava ele, porque ele tinha um tom mágico, né? Aí então os fazendeiros: então vamos fazer isso. Tentou várias vezes, não conseguiu. Por descuido do Saci Pererê, estava na beira do rio, né? Vendo seu reflexo assim, de manhã, na beira do rio, ele começou a se admirar, né? Ria. E tirou o seu gorro e colocou numa pedra. Assim que colocou o gorro na pedra, aí o que aconteceu? O fazendeiro já estava atrás dele, procurando ele, né? Os fazendeiros se reuniram, né? Atrás do Saci Pererê. Assim que ele colocou no gorro, na pedra, o fazendeiro pegou, colocou dentro da garrafa, ele foi atrás para pegar o gorro, entrou dentro da garrafa, o fazendeiro veio e tampou ele com uma rolha. Então, e vendo aquela situação, as crianças viam o Saci Pererê pedindo, mas não tinha som, né? Fazia movimento, mas não podia tirar. Alguém tinha que tirar a rolha para ele sair e fazer as brincadeiras dele de novo. Então o fazendeiro levou a garrafa para a fazenda e ficou todo mundo mostrando, todo mundo lá, os fazendeiros: que beleza, agora acabou a bagunça, agora a calmaria chegou na nossa fazenda, no nosso terreno. Então assim sucedeu. Vendo aquilo, uma criança vendo aquilo, o sofrimento do Saci Pererê, dia após dia, porque a garrafa estava numa prateleira alta,
A criança vendo aquilo, as outras também foi ver. O que aconteceu? Uma das crianças colocou um banco, subiu nele e pegou uma garrafa, pegar a garrafa e saiu devagarzinho e foi correndo elas para brincar com a garrafa no meio da mata. Aí o Saci estava fazendo assim para tirar a rolha. E nisso que tirou a rolha, a criança tirou a rolha, o Saci saiu e agradeceu a criança, né? Trouxe brincadeira com as crianças, se tornou mais amigo das crianças. Reza a lenda que o Saci Pererê e as crianças são, um e dois, somos tudo juntinho, porque eles gostam de criança, ele gosta de criança porque a criança faz bagunça, ele também faz bagunça, ele já foi uma criança, só que ele não cresceu como um adulto, ele continua sendo aquela criança que perdeu a perna. Então o Saci Pererê, quando foi solto da garrafa, aí as crianças ficou olhando o Saci falou assim: muito obrigado, toda vez que você precisar de mim, me chama que eu venho. E ele sumiu no horizonte e as crianças retornaram para casa. O pai vendo aquilo, que a garrafa foi solta, sumiu a garrafa, perguntou às crianças. Aí foi pressionando uma criança ali, outra ali, e eles confessaram que fez isso porque não sabia da história do Saci, achou que ele estava triste, sozinho, dentro de uma garrafa. Então o Saci Pererê já não estava mais naquela região. Então ele foi para outra região. E outra coisa, que o Saci tem amizade com a mula sem cabeça. A mula sem cabeça. No próximo a gente vai contar sobre a mula sem cabeça, né? E vários personagens da nossa história. Mas vamos finalizar agora com o Saci Pererê. Então o Saci Pererê foi embora. Então a paz reinou ali, não é verdade? Aí uma das crianças que apanhou tanto, que perdeu uma perna, porque o pai batia com um chicote. Aí foi levar para o hospital, amputou a perna da criança, né? Amputou a perna da criança porque a criança foi espancada pelo fazendeiro, pelo pai, né? Nisso que a criança estava no hospital, olha só o que aconteceu. O Saci Pererê foi no hospital, a criança chorando, falando assim: eu não quero ficar com o Saci Pererê com a perna só, não. Saci fez um milagre, diz a história. Fez um milagre, falou com a criança: o que você queria? Eu queria minha perna de volta. Um milagre que a gente não sabe como que aconteceu. A criança dormiu. Quando os médicos foram lá para dar alta à criança, que tinha operado uma perna, a perna da criança estava lá. O que é isso, né? Saci Pererê operou um milagre ali na vida daquela criança. Isso é a nossa história rica, né? Vamos buscar a nossa história, contar a história para as crianças, para os nossos filhos, para os nossos netos, nas creches. Para quê? Para o nosso folclore brasileiro, genuíno, crescer cada dia mais, né? Tem aí o dia do Halloween, né? O dia das bruxas, que é importado da América para cá. Então vamos exportar a nossa cultura, vamos exportar o que a gente tem de melhor, a nossa história, a nossa cultura, como falei do Saci Pererê, né? É tão rica que foi declarado, né, pelo nosso governo na época, foi aprovado no Senado, né, a lei de incentivo à cultura. Então é o dia 31 de outubro, né, é o dia comemorado, o dia do Saci Pererê. Dia 31 de outubro, dia comemorado, o dia do Saci Pererê, né, que foi criado aí pela Educação e Cultura, que elaborou esse projeto. E então, dia 31 de outubro, uma lei que foi aprovada e está em vigor o Dia da Cultura. E o Saci Pererê se encontra enquadrado nessa lei. É isso aí, gente. Até a próxima.